Boa noite, meu nome é Ronaldo Areleão. Estou apresentando agora um seminário, né, de Química Orgânica, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura SEAD, professora Aline Aparecida, né, Polo União. Então, o tema escolhido aqui foram os compostos alcaloides. Então, vamos começar aqui o nosso seminário. Bem, aqui, intuitivamente, nós já temos aqui uma ideia dos compostos alcaloides, né? São compostos que apresentam nitrogênio num anel, né? No anel carbônico, né? Tem os compostos bem representativos, né? Cocaína, nicotina, morfina. E podemos notar que o nitrogênio, né, está localizado, né, no anel, né? No anel carbônico, né? Se continua assim uma amina, né? Uma amina terciária, né? Tanto aqui na cocaína, na nicotina. Então, isso já vem, né? Já traz o conceito do composto alcaloide, né? São compostos orgânicos cíclicos que possuem um átomo de nitrogênio no seu anel, né? E que se distribui principalmente entre os organismos vegetais, né? Então, os alcaloides, eles preponderam, né, no reino vegetal, né? Existem poucos alcaloides, né, no reino animal ou em micro-organismos, por exemplo. E, então, são considerados aminas, né, com a presença do nitrogênio heterocíclico, como vimos aqui na figura. Mas antes de falar dos alcaloides, é importante falar da importância dos metabólitos secundários, porque os alcaloides, assim como os terpenos e fenóis, são chamados produtos do metabolismo secundário, né? Primeiramente, temos o metabolismo primário, que é aquele que é referente à respiração e à fotossíntese, né? Que forma as grandes moléculas que estão em todos os tecidos, né, dos organismos, no caso dos vegetais, né? Que são proteínas, lipídios, carboidratos. Entretanto, existem compostos, né, que não estão presentes em todos os tecidos, mas que desempenham importantes funções, principalmente na relação do organismo com o meio, né, no caso dos vegetais com o meio, né. São compostos que proporcionam proteção aos vegetais, né, e contra o estresse, principalmente o estresse contra os fatores abióticos, como temperatura, né, e também contra agentes patógenos, por exemplo, né. Então, nesse sentido, os metabólitos secundários dos alcaloides são bastante importantes. Característica dos compostos alcaloides, né? Eles apresentam basicidade, né? Aí vem o nome álcalis, né? Da etimologia da palavra, né? Deixa eu ver aqui. Características. São derivados de aminoácidos, né? No caso, a ornitina, a lisina, a tirosina e o triptofano, né? Como eu falei, são encontrados majoritariamente no reino vegetal, raramente em bactérias, em fungos, né? Em algas. São encontrados de maneira minoritária no reino animal, exemplo, são alguns sapos da América do Sul, Central, alguns peixes da Ásia. É, Nos vegetais, eles são muito importantes na proteção contra herbívoros, né, agentes patogênicos, né, atrai também agentes polinizadores, né, e micro-organismos simbiontes, né. Então, pode ver que no reino vegetal, né, os alcaloides desempenham importante função de adaptação e sobrevivência dos organismos vegetais com o meio. E os alcaloides são bastante conhecidos por terem uma acentuada atuação do sistema nervoso central, né? Sendo bastante conhecido o seu papel farmacológico nesse sentido, né? Como alucinógenos e venenos, né? Temos exemplo clássico aí do LSD, né? Considerado um grande alucinógeno, né? E os alcaloides eles desempenham várias funções, que vamos ver nos próximos slides, né? Entre eles, uma função anticancerígena, no caso da vincristina e da vinblastina. É, classificação química, né, dos alcaloides. Temos alcaloides verdadeiros, né, são aqueles que contêm um anel de nitrogênio do anel heterocíclico, né? Na verdade, contém um nitrogênio no anel heterocíclico. No caso aqui nós temos a quinina, né, pode ver que o nitrogênio está localizado dentro do anel heterocíclico. Temos os protoalcaloides, que são compostos onde o nitrogênio não pertence ao anel heterocíclico, caso é a efedrina, né? Então, a gente está fora do anel. Temos os pseudoalcaloides, são compostos que apresentam nitrogênio no anel heterocíclico, mas a biossíntese dele não se origina dos aminoácidos, né? No caso aqui não tem um nome, mas aqui no caso é cafeína. Cafeína
a origem biosintética dela já é diferente, né? Ela não vem dos aminoácidos, mas sim de uma base, né? A purina. Aqui mostra a biossíntese dos alcaloides, né? Que origina-se dos aminoácidos, né? Que tem os principais aminoácidos que originam esses compostos: ornitina, lisina, fenilalanina, tirosina, triptofano. Na biossíntese dos compostos alcaloides, pode-se notar que existe dois compostos que vêm antes dos aminoácidos, até na biossíntese, que são, é o ácido químico, né? E o acetil-CoA. Só que, na verdade, origina-se da respiração, da quebra da glicose, que gera esses dois compostos, e que, por sua vez, vão gerar os aminoácidos, e esses aminoácidos vão gerar os compostos alcaloides. Aqui podemos ver, por exemplo, que a fenilalanina gera os alcaloides isoquiloneicos, né? A ornitina gera os alcaloides triptofânicos, né? A lisina já gera os alcaloides hiperidínicos, né? E aqui continuamos com a biossíntese com os alcaloides, né? De acordo com os aminoácidos. Destacando que os alcaloides são sintetizados, né, no retículo endoplasmático e armazenados nos vacúolos, né? Então, aqui na biossíntese dos alcaloides, nós temos a ornitina, né, forma os alcaloides indólicos e tropânicos, né? Por exemplo, é a cocaína. A lisina forma os alcaloides piridínicos e hiperidínicos, a nicotina. O triptofano, ele forma os alcaloides indólicos e quinoleicos, temos a quinina. E a fenilalanina forma os alcaloides isoquinoleicos e os benzil-isoquiloneicos, né? Aqui voltando à biossíntese dos metabólitos secundários, né? Marcando como os metabólitos secundários são importantes, né? Como eu tinha falado lá no início, a glicose, a quebra da glicose, né? Ela gera o ácido químico, né? E acetil-CoA. E a partir daqui, desses dois núcleos, vamos dizer, esses dois núcleos vão gerar os aminoácidos, né? Copofano, fenilalanina, tirosina. E a partir daqui, né, uma série de reações vão formar compostos alcaloides. Os alcaloides e suas funções, né? Então, as demais há diversas funções dos compostos alcaloides, né? A nicotina, embora seja bastante conhecida como um poderoso cancerígeno, né, em virtude do tabaco, né? Mas ela apresenta uma importante função como inseticida, né? E também precursor do NADPH+, né? Que é o receptor de elétrons no processo da fotossíntese, né? A cocaína, ela é derivada do aminoácido ornitina, né? Tem uma função anestésica bastante conhecida. A cafeína, ela é derivada da base de nitrogênio turbina, né? Tem um efeito estimulante, né? Então, como eu tinha falado, a cafeína ela não deriva, né, de aminoácidos, né? Mas sim de uma base de nitrogenado. Morfina, mescalina e codeína são derivados do aminoácido tirosina, né? A mescalina é um alucinógeno bastante conhecido, né? Morfina e codeína, né, são originadas do ópio, né? E apresentam importante função analgésica. E a tropina tem uma importante função anticolinérgica. Ainda que os alcaloides e suas funções, a quinina é um antimalárico, né? Também um analgésico. A efedrina tem um efeito adrenérgico, né? A turbocurarina, né, ela é um bloqueador muscular. A boldina, ela tem uma ação hepatoprotetora, que a boldina, né, vem do Pamus boldus, popularmente o nosso conhecido boldo, né, e bastante conhecido realmente por sua ação, né, hepatoprotetora, né. A eretramina, né, ela é um sedativo, um tranquilizante. A troína também, popularmente, bem conhecida, vem da chamada erva moura, né, tem uma ação sedativa e função espasmolítica. Chegamos aqui na nomenclatura dos alcaloides, né? Pode ser, os alcaloides eles podem, como nomenclatura, é, pode vir do nome genérico da planta que produz, né? No caso, a tropina, né? A hidrastina, a pisotigmina, né? Pode ser o nome específico da planta, no caso aqui o alcaloide beladonina, né? Cocaína. E da própria atividade farmacológica, né? A função farmacológica, né? Então, temos aqui os casos da nomenclatura da morfina, da emetina. Mas, enfim, a nomenclatura dos alcaloides ela é marcada pelo uso do radical, que pode vir de uma planta, né, genérica ou específica, né, ou da ação farmacológica,
com o sufixo amina. Métodos de extração dos alcaloides, fundamentos na solubilidade dos alcaloides dos solventes orgânicos, immiscíveis na água, como o éter, o benzeno e o cloroformo. Na extração dos alcaloides forma-se uma base livre, né, que na verdade é um alcaloide não combinado, mais um sal de alcaloide que ele é hidrossolúvel. E aí emprega-se a cromatografia em camada delgada, né, que ela consiste na separação de mistura através da migração diferencial sobre a camada fina adsorvente, que pode ser de sílica ou alumínio. Certo? Então, aqui agora nós vamos para a dimensão histórica dos alcaloides, né? Então, os alcaloides são usados desde tempos imemoriais, né, pelos mais diversos povos, né? Na Antiguidade Ocidental, já em Grécia e Roma, né, já se ouvia falar em substâncias alcaloides. Tem o famoso caso de Sócrates, né, que foi obrigado a tomar cicuta, né, que onde o princípio ativo, né, é a cotina, né, vem da Conium maculatum, né? Também já era conhecida a tropina, né, e a belladonna. Belladonna vem da tropa belladonna. Na Idade Média e Renascimento era muito comum, né, a questão das ervas e da bruxaria, né, e aí tinha três plantas, né, bem representativas, né, a belladonna, a memedro e a mandrágora, né, todas elas produzindo bioativos, alcaloides, tropânicos, né, que era a tropina, a iosina e a iociamina, né. Também ao longo da história relacionada aos alcaloides teve a Guerra do Ópio, né, entre China e Inglaterra no século XIX, né. O ópio, né, produz cerca de 25 a 30 alcaloides, e sendo os dois bem representativos, a morfina e a codeína. Ainda na dimensão histórica dos alcaloides, né, existem referências literárias, né, aqui Hamlet, de Shakespeare, né, cita o caso de um suco de execrável epona num frasquinho, né, nos meus ouvidos derramou o destilado venenoso, né, fazendo referência aqui, provavelmente aí a atropina, né, a, a vamos dizer, a sua toxicidade, né? A questão de realmente alucinógeno ter essa característica de um veneno, né? Aqui em Cantares, na Bíblia, já fala sobre as mandrágoras, né, que exalam o seu perfume, né? E a toda sorte de excelentes frutos, né? Tudo. Então, aqui já é a referência à mandrágora no livro Bíblia dos Cantares. E na dimensão histórica tem a questão das populações andinas que consomem as folhas de coca há milênios, né? Importante para eles superar a questão da altitude, né? A folha da coca provoca analgesia, né? Os indígenas mexicanos usam o cacto peyote, né? Em cerimônias religiosas, né? E esse cacto ele é rico em mescalina, né? A questão do LSD, né? Foi uma droga dos anos 60, 70, né? Sintética, né? Foi muito representativo na questão da contracultura, do movimento hippie, aquela questão de abrir as portas da percepção, né? E aí gurus como a William Blake, a banda de rock The Doors, né? Foram muito representativos nesse sentido, né? E rituais religiosos, né? Onde algumas plantas, né, são fontes alcaloides. No caso aqui, a ayahuasca, né? Onde o seu princípio ativo é a dimetiltriptamina, né? E aqui, né, um dado mais ou menos recente de 2018 sobre a pesquisa sobre alcaloides no Brasil, né? Aqui um boletim de pesquisa da Embrapa, né, que coloca a pesquisa sobre a sucena, né, com uma planta bastante representativa da caatinga do cerrado, né, e havia uma investigação em curso na época sobre o valor comercial de alguns bioativos, né, alguns alcaloides, né, derivados dos aminoácidos tirosina e fenilalanina, né? E realmente chegou esse estudo conduzido chegava a inferir que realmente havia um alcaloide, né, com importante propriedade farmacológica, né, como antiviral, antiparasitário, que se tratava da galantamina, né? Então, nesse sentido, essa pesquisa foi conduzida para ver o valor comercial, né, desse alcaloide, né, é, investigando a produção de fitomassa, né, em relação ao conteúdo de alcaloides, desse alcaloide. E aqui um caso recente, né,
de envenenamento por alcaloides, um caso assim, vamos dizer, bem midiático e até assim rocambolesco, né? No caso de uma sinhazinha, né, lá no município de Parintins, na Amazônia, né, que foi envenenada pelo alcaloide de cetamina, né? Sinhazinha quer dizer uma espécie, uma denominação para uma espécie de uma madrinha folclórica, né, da festa dos bois que tem em Parintins, né? O boi caprichoso, né, e tudo. Então, a madrinha é chamada Sinhazinha. Então, é essa moça, né, parece que ela usava recreativamente a cetamina e acabou, né, falecendo, né? E aqui é uma publicação do Conselho Federal de Farmácia, né? E o farmacêutico aqui, o José Roberto Santin, ele alerta exatamente sobre a questão do uso indiscriminado do medicamento, no caso, o alcaloide e a cetamina, né, de forma recreativa, porque é um alcaloide que apresenta grande toxicidade, né? E essa toxicidade ela pode induzir a perda de consciência, né, a sedação profunda, né, um estado mental prejudicado e comprometimento hemodinâmico, né, e realmente pode levar à morte. Foi, infelizmente, o que aconteceu com essa moça, né, então, relatado aqui na mídia, né, relatado pelo Conselho Federal de Farmácia em 4 de junho de 2024. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, do nosso seminário. Eu agradeço, aqui meu obrigado. É, aqui uma imagem, né, imagem molecular e espacial do composto alcaloide, né, o heterocíclico, né, provavelmente aqui em vermelho o átomo de nitrogênio, né? Pois eu me despeço aqui e muito obrigado.